Deputado Roberto de Lucena, Bloco PV São Paulo, Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos. Excelência, deputado Padre Luiz Couto, que preside essa sessão, senhoras deputadas, senhores deputados, apenas poucos dias do dia 25 de novembro, Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher, quando nós ocupamos esta tribuna, e não somente nós, mas tantos outros companheiros, tantas deputadas e tantos deputados, para falar exatamente, para fazer uma reflexão sobre este tema tão sério, tão importante, tão delicado, que ainda hoje, em pleno século XXI, já vesperando o ano de 2012, ainda ocupa necessariamente a nossa agenda, a agenda do dia do nosso país, quando falamos sobre a violência que atinge a mulher, quando falamos sobre a violência doméstica. Passados apenas poucos dias, eu venho a essa tribuna hoje lamentar a tragédia que ocorreu no dia de ontem, envolvendo aqui na Câmara dos Deputados uma servidora, uma sensorista, chamada Juliana Lucas, de 27 anos. Ela que tinha 3 filhos, na flor da sua juventude, ontem às 3 horas da tarde, foi brutalmente assassinada pelo seu marido, pelo seu companheiro. E não bastasse essa tragédia, não bastasse essa ignorância, não bastasse esse acontecimento tão infeliz, isso ainda acontece diante dos seus filhos. Ela é morta a facadas diante de 3 crianças, uma de 9 anos, outra de 10 anos, outra de 11 anos. Deputado Onofre, os dados que envolvem a violência contra a mulher são alarmantes. Uma mulher sofre a cada 15 segundos uma mulher sofre algum tipo de violência, seja física, moral, sexual, psicológica, ética, patrimonial. A cada 7 minutos uma mulher apanha, e a cada 2 horas uma mulher é assassinada no nosso Brasil, no Brasil de hoje, no Brasil do século XXI, no Brasil de 2012. Em nosso país, cerca de 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência. É claro que o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, fez a sua lição de casa quando aprovou a Lei Maria da Penha, que é um conjunto de instrumentos legais que enfrenta diretamente, que combate efetivamente, diretamente, esse assunto da violência contra a mulher. Mas ainda, deputado Padre Luiz Couto, há muito a ser feito. Nós precisamos, na união do Parlamento, do Poder, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, nós precisamos, na união com as forças vivas da sociedade, debater com profundidade esse tema. Precisamos examinar por que, apesar de termos uma legislação tão rica, tão completa, tão trabalhada, tão burilada, nós ainda enfrentamos situações como essa. E é claro que nós vamos identificar como um dos fatores responsáveis a própria cultura da violência que nós temos instalada e nutrida e alimentada no nosso país, na indústria do entretenimento, na indústria do cinema, nas mídias, como a própria mídia televisiva. Nós precisamos enfrentar a violência contra a mulher, nós precisamos enfrentar a violência doméstica, e nós precisamos
enfrentar essa cultura da violência. E esta Casa de Leis, e eu aí vou caminhando para a conclusão, e essa Casa de Leis deve assumir um compromisso com a paz, um compromisso com a cultura da paz. E aí eu faço as minhas homenagens ao deputado Padre Luiz Couto, que tem sido, nesta casa, um porta-voz desta reflexão, tem enfrentado esse debate. Nós precisamos, muito mais do que debater a violência, nós precisamos ser aliados na construção de uma cultura da paz nesse país, que debele o preconceito, que debele a violência e que finalmente promova o fortalecimento da família brasileira como um todo. Senhor presidente, muito obrigado. Eu quero apresentar as minhas condolências e os meus sentimentos à família da Juliana e a todos os funcionários que trabalham no anexo 4 e que estão a uma só voz, com o coração doído, dolorido e partido. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer.